secretário executivo timorense da CPLP, dar as boas-vindas à Sua Excelência, Sr. Presidente Ramos Horta, nesta casa, que é a casa comum de todos nós, e não vou fazer mais considerações, vou deixar que seja o Sr. Presidente a proferir umas breves palavras e, particularmente, espero que os seus jornalistas também façam perguntas mais em relação à CPLP. Muito obrigado. Por favor, Sr. Presidente. Bom, podemos passar diretamente a perguntas. Sr. Presidente da RDP África, Gaia Castro, eu queria perguntar-lhe, numa altura em que se fala da mobilidade dentro da CPLP, o Sr. Presidente disse que a nível de comércio e de trocas, falar da CPLP não fazia muito sentido, era mais em relações bilaterais. Eu queria que explicasse melhor isso, Sr. Presidente. Bom, talvez a senhora ministra tem estado em conversações com as autoridades portuguesas, está mais autorizada para falar do que eu. Podia repetir a pergunta? Pronto, a minha pergunta Eu depois posso acrescentar. Com certeza. Numa altura em que se fala na mobilidade de pessoas dentro da CPLP, por que motivo, aliás, considera que não faz muito sentido falar da cooperação na área económica dentro da CPLP e sim mais a nível bilateral? Portanto, 2 dias atrás eu já encontrei com a autoridade portuguesa, então já temos acordo para começar a negociar o acordo sobre trabalhos sazonais, mas dentro da modalidade do acordo de mobilidade, mas ainda não falamos sobre o acordo de mobilidade em si. Só agora vamos começar a negociar primeiro sobre acordo de trabalhadores sazonais. A minha pergunta era mais se a nível económico não faria também sentido haver esta cooperação, mas dentro da CPLP e não a nível bilateral como foi falado. Sim, agora ainda não. Nós, com o governo português, ainda não começaram a negociar sobre acordo de mobilidade. Portanto, com o timorense, não estamos a debater também com outros países da CPLP. Só vamos começar a negociar sobre acordos sazonais, trabalhadores sazonais. Posso comentar então sobre a dimensão econômica? É óbvio, né, que falar da dimensão econômica no quadro da CPLP pode acontecer apenas das seguintes formas. Uma estratégia, acordos em que os nossos países identificam projetos em cada um dos nossos países e poderiam preferencialmente convidar empresas desses países para apresentar propostas. Dou um exemplo. Timor-Leste tem um fundo soberano. A maior parte do investimento do fundo soberano está em inglês, né, o US Treasury Bonds, que eu creio tradução correspondente em português é notas promissoras, não é? E de 2008, 2009 para cá, mudou-se a lei para permitir maior diversificação da aplicação do Fundo Soberano Timorense. E onde é que tem sido aplicado? Tem sido aplicado em outros bons, outras notas promissoras dos mercados envolvidos, nomeadamente europeus, muito dinheiro timorense, bilhões de dólares, investidos nos mercados europeus. E outros em portfólios na Bolsa de Valores.
E esse investimento diversificado, sobretudo na Bolsa de Valores, em equities, no mercado internacional, que deu, em alguns poucos anos, 7 bilhões de dólares de retorno. 7 mil milhões. 7 mil milhões. E por que não? Ideia que eu já tinha defendido na minha primeira presidência, quando Portugal enfrentou a primeira grande crise econômica, resultado do problema subprime nos Estados Unidos. Eu propus e levei a questão ao então primeiro-ministro, Xanano Guzmão, o líder da oposição na altura, o Dr. Maria Alcatira, e todos concordaram que podíamos ver a aplicação em Portugal. Eu creio que isso aconteceu mais tarde, mas já no quadro da diversificação, por comprarmos dívidas gregas. Dívida soberana. Compraram dívida soberana. Sim, exato, dívida soberana. Isso é uma hipótese. Porque, e há outras possibilidades, por exemplo, sei lá, um banco da CPLP, não seria a ideia uma inovação, porque há bancos regionais, isso poderia ser vocacionado para, por exemplo, incentivos ao comércio, não é? Mas a realidade é que, por exemplo, Guiné-Bissau, um dos grandes produtores de caju, não vai vender caju a Timor-Leste. E já tem o seu mercado desde há muitos anos, a Índia sobretudo. E Moçambique, Camarão, caju e muitas outras coisas, portanto não é com Timor. Portugal tem a maior parte do seu comércio, relações econômicas com a Europa, com o Brasil, com Angola, com os Estados Unidos. Muito pouco na Ásia. O nosso petróleo e gás atual, desde que começou, é vendido todo ao Japão. E futuramente, com o desenvolvimento do grande campo Greater Sunrise, que está em plena negociação para decisão sobre onde vai o gasoduto, será o Japão, outra vez, porque uma das companhias japonesas tem 10% e provavelmente China como mercado, ou Coreia do Sul. E, portanto, esta é a realidade imposta pela geografia, não é? Portanto, há, como eu disse, mecanismos criativos que são viáveis, mas desde que haja, primeiro, vontade política, segundo, pensar economicamente, criativamente, o que fazer. E, o que é que tem o embaixador Zacarias da Costa a dizer a isto? Ou seja, ele provavelmente tem aqui um orçamento para comprar café até março. Se calhar não tem orçamento para fazer... Comprar café até março. Estou a dizer que está agora com a inflação, há cada vez... Os orçamentos chegam tarde, a CPLP é subfinanciada, os partidos-membros, nem todos cumprem, se calhar, como podiam. Tem orçamento para criar uma estrutura económica como aquela que está a propor o Presidente timorense? A sua pergunta é realmente desafiante nesse sentido. Você sabe que é um secretariado executivo. O secretariado executivo vive das contribuições dos Estados-membros. Naturalmente, nós não somos nós que decidimos os grandes projetos dentro da nossa comunidade. São os próprios Estados-membros, através dos seus órgãos, do chefe de Estado e do Governo, a Conferência de Chefes de Estado e do Governo, ou então Conselho de Ministros, ou até o Comitê de Embaixadores. Como órgão executivo, naturalmente, como disse, vivemos com um orçamento de funcionamento que nos é dado através da contribuição obrigatória dos Estados-membros e execução de projetos, ou implementação de projetos que é feita através do financiamento do Fundo Especial. É por isso, é isso que tenho a dizer, quer dizer, nós não estamos a pensar ainda na criação de bancos, embora o Sr. Presidente tenha mencionado o Banco da CPLP, que é uma ideia que já está, como sabem, há muito tempo em cima da mesa, mas quero recordar que no último Conselho de Ministros, realizado em Luanda, foi decidido que deveríamos criar um grupo de peritos para estudar
os mecanismos de financiamento ou os instrumentos de financiamento, que poderão ser através de um banco, poderá ser através de outros instrumentos à disposição, mas isso é uma ideia que nós temos que amadurecer, aprofundar e depois ser aprovado nos órgãos próprios da comunidade. A sua sensibilidade, a que distância é que estamos de uma visão de chegar a um objetivo como foi passado aqui pelo Presidente timorense? Eu não posso comentar posições bilaterais de cada Estado-membro. O que eu comento são posições coletivas de todos os Estados-membros. Não, de acordo, mas a que distância é que está a sua organização que o senhor gere diariamente, a que distância é que está de chegar a um objetivo com aquilo que é colocado pelo Presidente timorense? Uma coisa é um ideal que, enfim, que cada Estado-membro, que é parte desta comunidade, tem, a visão, os objetivos que tem, e outra coisa é o esforço, a vontade comum para se materializar no contexto da própria comunidade. Como é que se pode mudar isso, Sr. Presidente? O tempo dirá. Vamos fazendo aquilo que é possível politicamente, aquilo que é economicamente aconselhável ou que seria inteligente fazer, apostar. Portanto, não são ideias novas, né? Já muito se tem falado em discursos sobre dimensão económica da CPLP, dimensão económica da CPLP. E se acredita, portanto, o secretário executivo tem razão, portanto, isso é uma questão a nível de governos, do chefe de Estado, se houver, primeiro, visão para isso. Havendo visão, muito interesse, só aí, então, uma equipa técnica, e não o contrário. E depois de haver, né, que todos os chefes de Estado e Governo acham que isto é necessário, e um banco, mas exatamente um banco especializado para que área, não é? Então contrata-se uma equipa técnica para estudar. E o resultado dessa equipa técnica dirá se vale a pena sequer, será mesmo viável. Eu não sei, portanto, eu nunca aprofundei essa ideia, né? Portanto, não sei, mas não são ideias novas, têm estado na mesa. Importante é, para começar, né, cada um de nós, países membros da CPLP, contribuamos mais generosamente para a tesouraria, para o orçamento do secretariado da CPLP. E para dotar o secretariado de meios suficientes para se multiplicar em iniciativas criativas como digitalização, a inteligência artificial e o papel da cultura na CPLP é muito importante, sem que jovens nos diferentes países da CPLP, sem que jovens nas pequenas cidades de Moçambique, ou de Timor, ou de Brasil, vivam a CPLP, tenham curiosidade, a CPLP será apenas dos governantes. Portanto, como fazer a CPLP algo de curiosidade, algo de exploração, né? Curiosidade leva à exploração, leva ao estudo e passa a ser conversa dia a dia, passa a ser temas de conferências nas universidades, etc. Portanto, isso é muito importante porque muitas instituições multilaterais internacionais criamos muita burocracia e ficamos desconectados do povo. Mas a União Europeia é um exemplo e outras corre-se o risco de a instituição não estar realmente a ser vivida pelos países ou povos que nós supostamente estamos a representar. Por isso eu digo, a componente cultural é muito importante. E hoje em dia é muito mais fácil, devido à mídia social, a toda tecnologia de mídia que
reduz os espaços grandes para, portanto, para uma salinha, estamos a ver. Portanto, a tecnologia hoje permite fazer isso. Isso precisa de financiamento dos Estados-membros. Não podemos operar com... Se temos uma instituição, a CPLP, um secretariado, que serve os Estados-membros, tem que ter orçamento a sério. Só uma pequena consideração. Há um dos irmãos da CPLP que vive um momento particularmente sensível, o Brasil. Acaba de ter umas eleições que estão a trazer, enfim, muita gente para a rua. Há alguma consideração dos dois em relação àquilo que está a acontecer no Brasil? Alguma coisa que possam deixar para a comunidade lusófona em todo o mundo? Muito bem, sabe. Eu tenho comentado nesses dias, tenho sido solicitado para comentar para o Brasil. Ainda ontem fiz um live para o Brasil e antes, ao longo desses anos, devo ter sido a única pessoa na CPLP, ex-presidente, que se solidarizou com Lula ativamente. E não fui aos Jogos Olímpicos de 2016, apesar de que eu tinha sido convidado. Eu era membro de um júri nos Jogos Olímpicos. Quando se deu o impeachment da Dilma, eu escrevi ao presidente do IOC, International Committee, desculpe, mas eu não vou. E, tanto desde essa data. Fui talvez o primeiro presidente no mundo a felicitar Lula, porque eu tinha tudo preparado, combinado com os amigos no Brasil. E mobilizei outros para, por favor, reagirem de imediato. A nossa contribuição, a nossa obrigação é apoiar-nos mutuamente no que toca à defesa da democracia. E a democracia tem que ser defendida. Acha que está sob ameaça? Não. Eu fui presidente até pouco tempo de um movimento em Washington chamado World Movement for Democracy. Não é uma ONG, é financiada pelo Congresso americano. Fui eleito unanimemente em julho de 2018. Eu resignei em outubro do ano passado devido à possibilidade de voltar à vida política. E fazemos a apreciação da situação de democracia no mundo. Eu dizia sempre, em décadas da história da democracia, ciências políticas, há recuos, há sucessos, e é isso. Veja a América Latina. Até poucos anos atrás, a direita tomou conta da América Latina. Os líderes todos liberais da esquerda caíram. Agora, nova vaga de dita esquerda a tomar conta. O mesmo vai acontecer com a Europa e talvez com o próprio Reino Unido. Portanto, fenômeno normal. Temos mesmo terminado. Muito obrigado. O Sr. Presidente tem que regressar a Timor-Leste e, portanto, agradeço também a vossa presença